Provérbios capítulo 9, versículo 1. Deus tem uma palavra reveladora para nós nessa noite. Eu tenho ministrado que Deus tem falado conosco, e Deus tem revelado no Antigo Testamento a graça dele. Deus tem revelado os propósitos dele para nós. E hoje, Deus mostrou aqui em 3 versículos todo o plano que ele tem para o ser humano. Um plano completo. E o interessante é que está em oculto, está em mistério, mas é maravilhoso quando se revela para nós. A palavra de hoje é uma palavra de conhecimento. É para você adquirir conhecimento. É para você entender que Deus planejou tudo. Mesmo aquilo que está em oculto, mesmo aquilo que aparentemente não é muita coisa, ou não é nada, é Deus agindo, é Deus trabalhando. Provérbios capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade. Amém? Eu quero mostrar nesse texto, em 3 versículos, 6 coisas que representa o que já aconteceu e o que está acontecendo nesse momento. Vou ler de novo. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas. Amém? Eu vou repetir aqui, vou falar e você repete bem alto e bem forte. Amém? Já edificou a sua casa, já preparou as 7 colunas, já sacrificou, já preparou uma mesa, já deu ordens e já anda convidando. Você crê que o Senhor vai falar conosco agora através da palavra? Então desocupe as suas mãos e para Deus vamos dar uma linda salva de palmas. Pai querido, a tua palavra será ministrada. Fala conosco, nos ensina através da tua palavra, para que possamos compreender cada vez mais os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Toma teu assento, por favor, em nome de Jesus. Foque aqui para que você compreenda algumas coisas. Eu vou ser meio rápido, objetivo em alguns textos, porque é muito texto, é muita coisa que nós temos que mostrar. Então eu quero que você foque, nem pisque, para que possamos falar isso o mais rápido. Eu quero falar sobre o plano da graça, o propósito que Deus tem para o ser humano, e Deus já preparou isso bem antes de acontecer. Esse livro foi escrito 900 e poucos anos antes de Jesus, pelo rei Salomão, o homem que começou muito bem, mas que entrou em vaidade, em orgulho próprio, e começou a se achar alguma coisa. Um homem que escreveu os Cantares, escreveu Eclesiastes e escreveu Provérbios. Quando ele era jovem, ele escreveu Cantares. E pode ver que ele está muito animado. Mas quando ele estava em Eclesiastes, ele já estava mudando a situação. E Provérbios, a coisa já não estava nada bem. E ele escreveu isso. E mesmo já não seguindo os caminhos do Senhor como deveria, Deus usou a vida dele. Porque Deus usa a vida de qualquer um, da maneira que quer, do jeito que quer. E nós temos que entender isso e compreender essas coisas. Mas Deus, 1000 anos antes, pouco menos de 1000 anos antes de Jesus nascer, de tudo isso começar a acontecer, Deus já tinha preparado.
Primeira lição que nós aprendemos: Deus, Ele já preparou a sua bênção. Quando nós lemos o texto, está dizendo assim: Ele já edificou a casa, mas a casa não tinha sido edificada ainda. Ele já preparou as 7 colunas, que é o Espírito, mas o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Ele já sacrificou, mas Jesus nem tinha nascido ainda, mas Deus já havia Jesus sacrificado. Já preparou uma mesa. A mesa só vai vir depois. O que Deus nos ensina, irmãos? Que Deus já vê a bênção. Deus já vê antes de acontecer. E eu quero que você tome posse. Deus já preparou a sua bênção. Deus já preparou o seu milagre. Deus já abriu a porta que estava fechada. Deus já tirou o gigante que estava atrapalhando a sua vida. Deus já está preparando um ano novo maravilhoso para você. Deus já preparou a sua vitória. Não é que Ele vai preparar, é que Ele já preparou. Essa é a lição principal que nós tomamos aqui desse texto, amém? Diga: Ele já preparou a minha bênção, a minha vitória. Aprenda isso, Ele já preparou. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Não é que Ele vai te abençoar, é que Ele já te abençoou. Ainda não se materializou na sua vida, ainda não se tornou realidade, porque aqui ainda não tinha se tornado realidade, mas Deus já estava vendo. E você tem que começar a acreditar. Você ainda não se tornou realidade na sua vida, mas já foi liberada. O céu já liberou na sua vida, em seu favor, amém? Então o primeiro tópico que nós vamos estudar aqui rapidamente: já edificou a sua casa. Que casa? De que casa o texto está falando? Que casa é essa? Que está dizendo que já edificou? Do que está falando? Veja comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, ache aí por favor. Aleluia. Mateus 16 fala o que seria inicialmente essa casa. Mateus 16, versículo 18 diz o seguinte: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Diga: a casa era a igreja. Antes de Jesus nascer, Deus já estava vendo a igreja dele aqui nessa terra. Antes de Barueri existir como cidade, Deus já contemplava Barueri, a igreja Paz e Vida de Barueri. Deus já contemplava. Então Jesus está dizendo: Pedro, a igreja vai ser construída sobre essa pedra, Pedro. A igreja tem que ser construída sobre Jesus. Sobre quem, igreja? Jesus. Uma igreja tem que falar de quem? De Jesus. Jesus é o alvo, irmão. Igreja que não fala de Jesus não é uma igreja verdadeira. Numa igreja que está edificada sobre a rocha, porque a mensagem, e toda mensagem, seja ela qual for, o sentido qual for, o final tem que falar de Jesus. A Bíblia inteira, e eu tenho falado sobre isso. Domingo passado nós mostramos uma mensagem mostrando que Jesus era aquele cacho de uva pendurado, levado por 2 espias. A Bíblia inteira fala isso, fala sobre Jesus. Então a pregação tem que ser de Jesus. A igreja, o foco tem que ser Jesus. A sua vida tem que ser Jesus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há 2000 anos que o inferno está tentando acabar com a igreja. Consegue? Nunca vai conseguir. Porque quem abriu essa porta foi quem, igreja?
foi Jesus. Pode o inferno trabalhar, pode tudo vir contra, mas a igreja continua de pé. Já tentaram fechar, já tentaram fazer um monte de coisa, já tentaram fazer um monte de maneiras, mas a igreja está de pé há 2000 anos. E isso também acontece com você. Comigo, pastor? Sim, porque a igreja em si não é só isso aqui. Isso aqui é uma congregação, estamos juntos, mas o Senhor também diz que você é a igreja, você é o templo. Veja comigo, Efésios capítulo 2, vamos lá, Efésios capítulo 2, você vê como a palavra de Deus, eu vejo a palavra de Deus como um quebra-cabeça, ele vai se montando. Tem coisas na Bíblia que se você não juntar com outra peça, jamais você entenderá, e é por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. E Isaías diz assim, como se lê a Bíblia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mandamento aqui, mandamento ali, regra aqui, regra ali. Então, imagine um quebra-cabeça, você tem que juntar as peças. Então, edificou uma casa, que casa? A igreja. Mas Efésios 2 fala algo muito interessante no versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, do qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Mas olha aqui o versículo 22, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Aleluia. Parece pouca coisa, mas não é. Não é pouca coisa, igreja. Porque o Deus criador de tudo e de todas as coisas, Ele olhou para essa terra e Ele escolheu você para Ele morar. Então você agora se tornou a casa de Deus na terra. Agora entende por que vida de crente não é fácil? Entende por que vida de crente é difícil? É luta atrás de luta, é problema atrás de problema, é dificuldade atrás de dificuldade. Entenda, vida de crente aqui na terra não será fácil. Vida de crente aqui na terra não será fácil, porque as portas do inferno virão contra você. As portas do inferno virão contra a sua vida. As portas do inferno virão contra a sua casa, as portas do inferno virão contra a sua família, mas não se preocupe, porque está escrito, Jesus disse, mas as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Pode se levantar o inferno todinho contra você, mas você vai ficar de pé. Aleluia! Diga, eu sou casa de Deus nessa terra, e as portas do inferno não prevalecerá sobre a minha vida. Não vai, irmão, vai se levantar, mas vai cair. O inimigo vai se levantar na sua vida, mas vai cair, porque há uma palavra, aprenda, entre você e o inferno, ao teu irmão mais velho, ao Senhor da sua vida, aquele que tem mãos e pés furados, que foi colocado numa cruz, depois levado para um túmulo, mas também ressuscitou, está vivo para todo sempre. Entre você e o inferno, Jesus está te guardando, guardando a sua igreja. Quem é a igreja de Jesus aí, consegue abrir a boca e dar um glória? Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Senhor! Primeira carta aos Coríntios, abra por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Irmão, você tem que sair daqui animado, hein? Você não é qualquer um não, irmão. Você não é qualquer um. Pastor, mas eu falho. Falha. Eu não mereço. Não merece. Você tropeça. Tropeça. Peca. Peca. Mas o Senhor te escolheu. E o inferno não pode fazer nada.
Nada. Nada, nada, nada. Capítulo 3 de 1 aos Coríntios, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Olha para a pessoa e fala assim, ó, você é o templo de Deus, irmão. Você é o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. E que o Espírito de Deus mora em você, habita. O Espírito Santo não pode ser visita na sua vida. Vou repetir, o Espírito de Deus não pode ser uma visita na sua vida. Não pode ser uma visita na sua casa. Ele tem que ser morador. Morador. Porque o texto está dizendo, ei, você não sabe que você é a casa de Deus aqui na terra e que Deus habita em você? Só que há uma situação, ó, o versículo 17, mas se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, separado. Mas tem gente bagunçando a casa de Deus. E essa casa aqui, sabe? Ei, irmão, tem gente que vive pichando a casa de Deus. Tem gente que coloca sujeira na casa de Deus. Deus é santo, Ele não habita em meio à sujeira, irmãos. Nós temos que varrer a nossa casa. Nós temos que tirar a sujeira. Nós temos que limpar os entulhos da nossa vida. E convidar o Espírito Santo para dizer assim, ó Senhor, não é uma casa muito boa, mas mora em mim. Às vezes, irmão, a pessoa mora, do que adianta morar em uma mansão se ela é toda suja, velha, fedorenta? E às vezes a pessoa mora num quarto e cozinha, é tudo limpinho e cheiroso. No mundo espiritual é a mesma coisa. Deus não está preocupado se você é mansão ou quarto de cozinha. Ele está querendo saber se a casa está limpa. Ele quer saber se a sua casa está limpa para Ele habitar. Não importa o nível de espiritualidade que você está, Ele quer saber da casa, porque você é a casa. Ele escolheu entre 7 bilhões de pessoas, Ele olhou para você e disse assim, você vai ser minha casa na terra. Eu vou trabalhar para que tire, para que limpe, amém? Então Ele já edificou a casa, já se cumpriu isso. O segundo tópico da mensagem diz assim, já preparou 7 colunas. 7 colunas. Colunas traz o quê? Sustentação, não é isso? Uma casa que não tem colunas, um prédio que não tem colunas, ele desaba pelo próprio peso. A coluna vai trazer sustentação no prédio, e a coluna tem que trazer sustentação na igreja, e a coluna tem que trazer sustentação na sua vida. Crente que não tem coluna, sustentação, pode logo cai. Logo cai, volta para o mundão, perdidão. Porque não teve colunas. Vamos ver quem é? Isaías capítulo 11. Vamos lá, igreja. Isaías 11. Vamos para a Bíblia. Pastor, o senhor bota muito texto, né? É, irmão. Você não vai vir para cá para comer miojo não, hein? Aqui é comida forte, irmão. Os crentes de hoje estão muito no miojo. Como, né, um versículozinho e acabou. Não. Continua vindo, você vai virar doutor das escrituras. Você vai conhecer a Bíblia para lá e para cá, assim, ó. Isaías 11. Vamos lá, igreja. Vamos ver uma profecia que já aconteceu aqui. Vamos ver o versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso já aconteceu. Quem? Jesus. Jesus, ele é descendente de Davi, e Davi é descendente de Jessé.
Então, do tronco de Jessé, um renovo nascerá. Jesus. Mas vamos falar sobre as 7 colunas. Quantas colunas? 7. Não é 6, não é 8, é 7. Que colunas são essas? Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E o Espírito do temor do Senhor. 7. Mas é o Espírito Santo isso aqui, pastor? Apocalipse capítulo 4. Vamos para a Bíblia, irmão. Vamos falar e mostrar na Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Vamos lá. Versículo 5. Diz assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. A coluna para a igreja é o Espírito Santo. Quem tem sustentado a igreja até hoje? O Espírito Santo. Quando Jesus disse, a minha obra foi cumprida e eu vou para o Pai, mas Ele vai enviar o Consolador, um igual a mim. E é Jesus que tem sustentado a igreja. É o Espírito Santo que tem sustentado a igreja, tem mantido a igreja. Pastor, mas eu sou a igreja. E é o Espírito Santo que tem sustentado a sua vida, irmão. Se você não tivesse o Espírito Santo trabalhando na sua vida, você já tinha caído há muito tempo, porque nós não temos estruturas para suportar as coisas do mundo e nem as espirituais. Então o Espírito Santo, ele nos sustenta e ele nos coloca de pé. Ele nos coloca de pé. É o Espírito Santo que é a coluna na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Um crente que perde o Espírito Santo, um crente que não tem o Espírito Santo, é um crente que logo desvia, logo cai, e para levantar de novo é difícil. Por isso, irmãos, aconteça o que acontecer, não deixe o Espírito Santo sair da sua vida. É Ele que te sustenta. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no 26, Ele ajuda nas nossas fraquezas. Quando você está fraco, quando você não está aguentando, quando você acha que é o fim, que não tem jeito, é o Espírito Santo que vem e te levanta. O inimigo te coloca para baixo, e o Espírito Santo te coloca para cima. As lutas te colocam para baixo, e o Espírito Santo te coloca para cima. Os problemas te colocam para baixo, mas o Espírito Santo te coloca para cima. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. É Ele que é a base da igreja. Amém. Ele que trabalha em nós e na congregação. Dá um pulinho aqui no capítulo 5 de Efésios mesmo. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4, aleluia, irmãos, aleluias, glórias ao nosso Deus. Está aqui no versículo 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em eita. Deixa eu dar uma cutucadinha aqui, irmão. Irmão, a Bíblia diz que a gente vai suportar uns aos outros. Por que a Bíblia fala isso? Porque há diferença entre nós. É num casamento. O casal é igualzinho? Tem os mesmos pensamentos? Tem as mesmas atitudes? Tem as mesmas ideias? Não. Haverá divergência, mas o amor supera a divergência. É igual na igreja. A igreja é perfeita? Não, a igreja tem erros, a igreja tem falhas, mas o amor entre nós é que vai superar os problemas.
é que vai superar as dificuldades, irmãos. Versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz. Um só corpo. Vai contando aí, ó. Um só corpo. Um só Espírito. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus. Pode contar, deu 7. Você acha que o 7 está por acaso na Bíblia? 7 é o número que Deus trabalha. É o número que Deus trabalha. Quando a gente dá uma direção numa campanha dizendo, vem 7 semanas, você acha que é por acaso? Tem direção. Tem propósito, irmãos. Mas eu quero mostrar sobre isso. Vem quarta-feira, vai ser bênção. Na próxima mensagem, falar sobre isso, para que você entenda o que é servir ao Senhor. Amém? Então ele já preparou a casa, sim ou não? Já veio o Espírito Santo? Já, ele está aqui. Terceira coisa que foi feita, que está lá em Provérbios, já sacrificou. Essa está mais fácil, tá ou não está? Quem foi sacrificado? Jesus. Há 2000 anos atrás. Já foi sacrificado. Ele é o sacrifício vivo. Aqui mesmo em Efésios capítulo 5, no verso 1. Diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quem é o sacrifício? Jesus. Dá um pulo em Hebreus, só para confirmar a palavra. Hebreus capítulo 10. Vamos agilizar aqui. Hebreus capítulo 10. Aleluias. Hebreus capítulo 9, na verdade. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Deixa eu dar só uma pincelada nesse texto. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, hein, irmão? Ninguém vai para o céu porque faz boas obras. Boas obras não levará ninguém para o céu. Quem levará a pessoa para o céu? Jesus. Você crê nele, você entregou a sua vida para ele. Pastor, então não preciso fazer boas obras? Deve. Porque as boas obras vêm na sequência de um salvo. Quem é salvo faz boas obras. Cutuca o irmão com educação e diga assim, ó, quem é salvo faz boas obras. É automático, irmãos. Mas isso não levará você para o céu. A Bíblia diz que a salvação é mediante a fé. Não pelas obras, para o quê? Para que ninguém se glorie. Por que Deus colocou essa condição? Porque o homem gosta de se achar, sim ou não? O homem gosta de se achar. E Deus falou assim, como eu sei como o homem gosta de se achar, então vou cortar tudo isso. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 12, diz o seguinte: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Diga, Jesus é um único sacrifício. Qualquer sacrifício fora isso, para perdão de pecados, é inútil. Quando o templo for reconstruído, o templo de Jerusalém, e ele está bem próximo de ser reconstruído, porque o anticristo vai ter que reinar através do templo, e ele está próximo para ser reconstruído. As nações se unirão, porque a Bíblia diz que ele se assentará na casa de Deus, no trono de Deus, querendo parecer Deus. Quando chega isso acontecer, muitos judeus já estão preparando os sacrifícios. Mas qualquer sacrifício que eles fizerem lá, será sacrifício inútil. Porque o Cordeiro já morreu, já ressuscitou,
está sentado à destra do Altíssimo. E a qualquer momento vai dar um brado de glória, chamando a sua igreja para morar com Ele lá nos céus. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Aleluia! Vamos lá. Já edificou a casa? Sim. Já veio o Espírito Santo? Sim. Já houve o sacrifício? Sim. Quarta coisa, diz assim: e já preparou uma mesa. Já preparou uma mesa. Que mesa é esta? Volte lá para Provérbios, capítulo 9. Vamos para a Bíblia, irmãos. Provérbios, capítulo 9, versículo 5. Diz o seguinte: Vinde e comei. Comei do quê? Do meu pão. E bebei do meu vinho. Que mesa é essa, igreja? Alguém sabe? Santa Ceia, irmãos. Domingo passado nós tivemos a ceia. Mas vamos para Mateus. Mateus capítulo 27, corre lá. Deixa eu só comprovar isso. Mateus 27. Mateus 26. Mateus 26. Jesus fez uma reunião, a última reunião que ele fez com os discípulos. Ele vai finalizar a última Pexá, a Páscoa, e ele vai iniciar a primeira Santa Ceia. E no meio de tudo isso, ele libera essa palavra aqui, que está no versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou pão. Jesus tomou o quê? E abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A ceia. Lucas capítulo 22. Vamos lá. Quero falar e mostrar na Bíblia, irmãos. Lucas 22. Veja comigo o versículo 19. Para comprovar a profecia que foi liberada. Lucas 22, 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Por que eu quero rapidamente falar sobre ceia? Porque tem lugar que agora que diz que não precisa tomar Santa Ceia. Tem lugar. Mas quem instituiu a ceia? Jesus. E ele disse: faça isso em memória de mim. E ele deu um prazo, até o quê? Até aquele dia que eu estarei convosco no reino do meu Pai. Então ceia é até o dia que ele chamar os seus para a glória. Amém. Aleluias. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. O quinto tópico: já edificou a casa, já preparou as colunas, que é o Espírito Santo, já sacrificou ele mesmo, já preparou a mesa, a Santa Ceia. E o quinto tópico diz assim: e deu ordens às suas servas, aos seus servos. Que ordem é essa, irmãos? Ele já deu uma ordem, e ele deu mesmo. Mas que ordem? Que ordem é essa que o Senhor deixou para os seus servos e servas?
Vamos ver Mateus capítulo 28. Vamos lá. Mateus capítulo 28. Ele deixou uma ordem que diz o seguinte, em Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai para Marcos 16, para a gente completar isso aqui. Marcos 16, só para confirmar. Marcos 16, versículo 15, diz assim: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todos que vivem no mundo são filhos de Deus? Quem acha que sim, levanta a mão. Todos que são filhos de Deus, são filhos de Deus? Não são? São o que de Deus? Criaturas. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Nós não somos filhos de Deus. O único filho de Deus é Jesus. Jesus estava passando assim, e vimos o unigênito do Pai, Jesus. Mas nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como Salvador. Somos adotados e passamos a ser filhos de Deus e temos direito à promessa. É por isso que Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Pastor, eu tenho um chamado. Nossa, que lindo. Ah, pastor, esse é um missionário. Aleluia, irmão. Eu quero, meu chamado é para ir para a África, pastor, pregar o evangelho. Falei, lindo, maravilhoso. Não é lindo, pastor? Maravilhoso, irmão. Ganhar almas para Jesus? É, pastor, lá na África. E quantos você ganhou na sua casa? E quantos familiares você ganhou para Jesus? Ah, pastor, não ganhei ninguém para Jesus. E os vizinhos? Ninguém. E lá na empresa? Ixi, pastor, ninguém sabe que eu sou crente. Ah, você é o 007. Você é o espião. Então, peraí, irmão. Eu falei isso para uma pessoa. Eu falei, irmão, peraí. O chamado é lindo, ser missionário é incrível. É maravilhoso. Aí você tem um chamado para ser missionário, ganhador de almas lá na África, mas você não ganhou nenhum na sua casa? Ei, primeiro se ganha os de casa, irmão. Porque a palavra, o id, é para todo mundo. Mas a pessoa, às vezes, ela quer status. Eu sou missionário. Eu sou isso. Mas nós temos que ganhar os de casa primeiro. Nós temos que ser intercessores da nossa casa primeiro, os da nossa família primeiro. Aí, irmão, você nem ora para os da sua família e quer o quê? Quer ganhar os africanos para Jesus? Lógico que eles têm que ser ganhos para Jesus. Mas tem gente que viaja. Olhe para mim. Não é você não é vaso. Irmão, nós temos que entender. E olha, tem gente que fala assim, o pastor é que vai pregar. Irmão, você tem que ser o pastor da sua casa, hein? Maridão. Você tem que ser o pastor da sua esposa, irmão. Dos seus filhos. Pastor, eu sou sozinho, então você é a pastora da sua casa. Da sua família. Deus quer usar primeiro lá. Nós temos que entender esse negócio, irmãos. E as pessoas ficam misturando as bolas. Não, nós temos que entender isso. E o id é para todo mundo. Você está cumprindo o id? Pastor, no ônibus eu posso ir cumprir o id? Pode. Falar de Jesus para a pessoa. O que é que ela vai achar? O máximo que ela vai dizer, eu não quero saber. E você fala, amém. Vai para o próximo.
Mas Deus sempre vai colocar alguém para ouvir. Deus vai colocar alguém para ouvir o que Deus tem para falar. E Ele vai usar a sua boca para falar a essa pessoa que está disposta a ouvir o que Deus tem para falar. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Amém. Então a ordem já foi dada. Você está cumprindo? Aí é outros 500. Aí vem a última base, que diz assim: e já anda convidando. E aqui eu vou finalizar. Já anda convidando. Esse convite aqui, irmãos, nem a maior riqueza do mundo tem poder para suprir. Esse convite aqui, nada nesse mundo é superior. Esse convite, ele é especial. E Ele já te convidou. Você é um convidado dEle. Não despreze esse convite. Mateus capítulo 22, volte um pouquinho na Bíblia. Mateus capítulo 22. Eu vou aqui ler rapidamente esse texto, para que você compreenda algumas coisas. Mateus 22, verso 1, diz o seguinte. Vamos lá. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles não fizeram caso, foram cada um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se do seu servo, ultrajaram e mataram. Ultrajaram e mataram. Essa primeira parte está falando dos primeiros convidados. Israel. Os judeus foram os primeiros convidados para a festa. Mas eles rejeitaram Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Eles trocaram. Deixaram de lado o convite. Falaram: não é tão importante assim, nós não queremos. Aí o Senhor disse assim: então eu vou ampliar o convite. Vou ampliar, versículo 7. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso é algo que ainda vai acontecer em Israel. É uma profecia que vai acontecer ainda. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois as saídas do caminho, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Cheia de convidados. O que eu quero mostrar para você? Quando Israel negou o convite, ao Senhor disse: então eu vou chamar os gentios. E aí ele veio e convidou você. Você é um convidado, irmãos. Mas não haja como Israel. Não troque esse convite por nada. Não despreze esse convite. Ele é mais importante do que tudo nessa terra. Tudo nessa vida. Ele é mais importante. Não dê uma de Esaú e não troque as promessas por um prato de lentilha. Não seja como Jesus disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o cara ser bilionário e no final ir para o inferno? É isso que Jesus estava dizendo. Do que adianta? Não adianta nada, irmãos. Esse convite é especial para você.
E foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, e foi Ele que deu esse convite. E esse convite está selado com o sangue de Jesus. É um convite original. É um convite para que você não permaneça nessa terra, mas que você venha morar com Ele nos céus. E que lá você venha participar da maior santa ceia de todos os tempos. Da mesa do Senhor, que nunca mais acabará o pão nem o suco. Ou seja, você sempre estará com Ele para todos sempre. Sempre estará com Ele para todos sempre. Aleluias. Abra comigo em Apocalipse. Deixa eu te mostrar Apocalipse, para a gente terminar. A festa lá nos céus. Você é o convidado. E isso aqui está em aberto. Porque não é já convidou. Não. Já anda convidando. Enquanto a igreja está aqui nessa terra, ele anda convidando. Mas tem pessoas que preferem as coisas do mundo. Só que quando ele voltar, irmãos, o Espírito Santo já vai ser tirado da terra. Está em Timóteo isso. Quando ele for tirado, ele vai levar a igreja, a pessoa, o corpo da pessoa. Não é hora de brincar de ser crente, hein? Pastor, final tem 2000 anos que se fala isso, pastor. Mas você já viu os sinais? Você já viu a estátua que colocaram lá na frente da ONU? Você já viu? Se não, depois no Google entre e coloque lá a imagem do animal em frente da ONU. Cabeça de leopardo, asas de águia, pés de urso. Que animal estranho, né? Mas é um animal bíblico. É o símbolo do anticristo. Daniel disse que quando esse animal aparecesse, rapidamente o anticristo apareceria. E eu creio que ele já está entre nós. E engraçado que lá está dizendo assim, a paz. Mas Paulo escreveu diz assim, quando você ouvir falar de muita paz, que a paz está chegando, se prepare, porque haverá uma repentina destruição. Já está aí tudo sendo preparado, irmãos. Tudo está sendo montado. E o crente está brincando. O povo brincou, dizendo que a chuva não viria. Noé ficou dentro da arca 7 dias. E não caiu um pingo, uma gota de água. E todos davam risadas. Mas de repente, a porta se fecha. E aí as nuvens rapidamente aparecem. E começa a chover. E é a primeira vez, entenda o linguajar que eu vou falar, é a primeira vez que chove assim, de cima para baixo e de baixo para cima. Entenda o linguajar. A Bíblia diz que abriu as portas do abismo e brotou água. E quando eles correram para a arca, a porta já tinha sido fechada. Jesus disse assim: quando chegar o meu tempo, vai ser igualzinho no tempo de Noé. Muitos casavam, davam-se casamento, ou seja, as pessoas estavam preocupadas em ter, em ser, em aparecer. E é nesse tempo que ele vai voltar. Não é hora de cochilar na fé, irmãos. É hora de ficar firme. Que você é como uma lamparina. O Senhor já desceu azeite. O Senhor acendeu o fogo. Mas você é responsável para manter o azeite. Você é responsável para manter o azeite. Porque quando o noivo chegar, vai ser numa hora que ninguém espera. E a noiva, que é a igreja, que é você, tem que estar preparada para encontrar com Ele na glória. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Para a gente terminar, oh glória, para a gente terminar, Apocalipse 19, versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões,
que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Já a sua esposa se aprontou. Hoje você é noiva, amanhã você vai ser esposa. Aleluia. Verso 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados. Ele já te convidou. Para quê? Para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são verdadeiras. Aleluia, aleluia, aleluia. São verdadeiras. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Você sabe o que isso quer dizer? Vai acontecer. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia.